Olha, a história da humanidade tá cheia de projetos gigantescos, né? Coisas que parecem impossíveis de fazer. Mas e se a planta do projeto não viesse de um arquiteto famoso, mas digamos, do próprio divino? E se o prazo fosse super apertado e o objetivo? Bom, o objetivo fosse nada menos que construir uma casa para Deus aqui na Terra. Pois é exatamente esse o desafio monumental que a gente encontra lá no livro do Êxodo. E aí fica a pergunta, né? Como é que se constrói uma casa para Deus na Terra? Porque veja bem, não é só sobre levantar paredes, é sobre criar um espaço físico para uma presença que é infinita. Então como foi que eles fizeram isso? Bora descobrir. Bom, tudo começa com uma ordem divina. E como toda grande empreitada, tudo parte de uma instrução. Mas olha, não era um pedido qualquer não. Era uma ordem clara, específica, com prazo e tudo, vinda direto lá de cima. E o que era para ser construído? O tabernáculo. Pensa assim, uma espécie de santuário portátil, sabe? Uma tenda sagrada que era basicamente o ponto de encontro entre o céu e a terra. E o mais incrível, ela foi projetada para se mover junto com o povo de Israel na jornada deles pelo deserto. A diretriz dada a Moisés foi, de uma precisão cirúrgica. No primeiro dia do primeiro mês, no segundo ano, você levantará o tabernáculo. Essa data não está aí à toa. Ela dá um senso de urgência, claro, mas também um peso, um significado quase cósmico para essa tarefa. Cada dia ali era crucial. Ok? Então, da planta para a realidade. Agora a gente vai ver a construção desse espaço sagrado. E o que chama muito a atenção aqui é a ênfase na obediência, assim, perfeita. Cada coisinha, cada detalhe tinha que ser feito exatamente, mas exatamente mesmo como foi mandado. A montagem seguiu um ritual, uma sequência sagrada. Primeiro levantaram a estrutura principal, o esqueleto de tudo. Depois, o coração do santuário, a arca do testemunho, que foi colocada com todo o cuidado lá no lugar santíssimo, escondidinha atrás do véu. Em seguida, o lugar santo começa a ganhar vida, sabe? A mesa é posta, o candelabro é aceso, o altar de incenso posicionado e, por último, o pátio externo é fechado. E o interessante é que a cada passo, o texto repete quase como um mantra, como o Senhor ordenara a Moisés. Certo. Com a estrutura toda de pé, a gente pode pensar que o trabalho acabou. Mas não, estava só na metade. O próximo passo era, digamos, ativar espiritualmente o lugar. Era hora de consagrar o tabernáculo e as pessoas que trabalhariam ali, transformando o que era comum em algo sagrado. E para isso, foi usado um óleo especial, o óleo da unção. Ele foi passado em basicamente tudo, no tabernáculo em si, em todos os móveis, na arca, na mesa com seus utensílios, no candelabro, nos altares. Cada pecinha, não importava o tamanho, foi dedicada a um propósito divino. Foi uma transformação total do ordinário em extraordinário. E, claro, não era só o espaço que precisava ser sagrado. As pessoas que iam servir ali também. Arão e seus filhos passaram por todo um ritual. Foram lavados, vestidos com roupas especiais, sagradas, e também ungidos. E olha, isso não era um emprego temporário, não. A unção deles estabeleceu o que o texto chama de sacerdócio perpétuo, uma linhagem de serviço que é passar de pai para filho por todas as gerações. Pronto. A glória e a jornada. A inauguração divina. Moisés tinha terminado tudo. Cada detalhe, cada costura, cada ritual, tudo feito exatamente como tinha sido mandado. E agora? Agora a gente chega no clímax da história. Com o trabalho concluído à perfeição, o morador divino finalmente chega para tomar posse do seu novo lar. E o que aconteceu foi o seguinte: uma nuvem cobriu a tenda e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A presença era tão forte, tão avassaladora, que o texto diz que nem Moisés, o líder que conversava com Deus, conseguia entrar ali. A casa estava oficialmente ocupada. Mas afinal, o que é essa tal de glória do Senhor? Pensa assim, é a manifestação visível, física da presença e do poder de Deus. Não era só um sentimento bom, uma ideia abstrata, não. Era algo real, uma nuvem densa, uma luz brilhante que deixava bem claro, sem nenhuma dúvida, Deus está aqui, bem aqui no meio do povo. E isso nos leva à função final do tabernáculo, que é fascinante. Ele não era só um lugar de adoração, era também uma espécie de GPS divino. A lógica era genial de tão simples.
A nuvem se levantava do tabernáculo, sinal para arrumar as malas e seguir viagem. A nuvem parava e ficava sobre o tabernáculo, sinal para todo mundo parar e acampar. E essa orientação não era algo que acontecia de vez em quando. Era uma presença constante que não falhava nunca. De dia, uma coluna de nuvem para guiar o caminho e proteger do sol. De noite, uma coluna de fogo para iluminar e aquecer. Era um lembrete visível que toda a nação podia ver em cada momento da jornada, de que não estavam sozinhos, estavam sendo guiados, passo a passo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? A história do tabernáculo é, sim, sobre seguir instruções com precisão, sobre criar um espaço para o sagrado, mas no fundo, é uma história sobre orientação. E a pergunta que fica para a gente pensar é: o que significa ter um guia visível, um guia que não deixa dúvidas, para uma jornada que é, por natureza, cheia de incertezas?